rangido molhado de carne sendo puxada para fora dos ossos. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. A Coisa na Serra. Meu nome é João Miguel, garçom das madrugadas de São Paulo, onde a solidão grita pelas esquinas e os vivos se arrastam mais do que os mortos. Mas o que me assombra não mora aqui. Volta e meia, nos cantos mais escuros da minha mente, ele me espera. Venho de uma família simples, de agricultores, isolados, entre o mato seco e as encostas da serra. Desde cedo, meu pai vivia do orçado e a minha mãe fazia o que podia com pouco. Eu nunca me identifiquei com aquele lugar, com aquela vida. Desde menino, eu sentia que aquela terra escondia algo que não queria ser lembrado. A casa era afastada. Nas noites de lua cheia, minha mãe dormia comigo, espremida na rede, e o meu pai, ele sumia. Dizia que ia beber, ia nos povoados vizinhos, mas ele nunca voltava com cheiro de cachaça. Ele voltava todo suado, tenso, e a serra, nessas noites, a serra chorava. Não era um pranto humano, era um lamento bruto, cru. Quando eu fui embora com meu tio Heitor, deixei para trás tudo. São Paulo me engoliu, mas o passado, esse não me deixa enterrar fácil. Heitor, meu tio, morreu anos depois, coisa de dívida, de gente errada, mexeu com quem não devia. Eu voltei pro Piauí para avisar a minha mãe. Era a minha primeira visita depois de tanto tempo. O caminho até lá era poeira e tempo suspenso. Parecia que o lugar tinha parado de viver. Na bodega, enquanto eu esperava o sol baixar, eu ouvi uma conversa entre o pessoal do assentamento. Animais dilacerados durante a noite, galinhas, porcos, cabras, as entranhas espalhadas como oferendas. Eu me meti na conversa, perguntei: é comum isso acontecer? E a senhora do alpendre disse: deve ser onça. Acontece de vez em quando. Mas um velho, de olhar parado, com o rosto castigado pelo sol quente, respondeu: onça não. Onça mata para comer. Isso é outra coisa. Isso é negócio antigo que anda de novo por essas bandas. E se eu fosse você, garoto, eu não saía à noite. Lua cheia é ruim por aqui. Eu segui o conselho do velho. Apressei o passo antes que escurecesse. A casa do meu pai estava como nas minhas lembranças. Parecia que nada tinha mudado. Reboco falhado, tijolos à mostra, o mato crescendo e a serra ao fundo como uma parede escura. A quietura era densa, sufocante. Não havia sons de bicho, nem de vento. Quando eu cheguei, ele estava deitado no alpendre, fumando um pé duro, como do mesmo jeito que ele sempre fazia anos atrás. Quando ele me viu, ele não sorriu, não levantou, perguntou de onde estava. O que está fazendo aqui? Soltou sem tirar o cigarro da boca. Eu disse a ele sobre o tio Heitor, sobre a visita. Ele não disse nada, apenas voltou a olhar para o horizonte. Depois deu uma pausa e respondeu seco: sua mãe morreu já faz 3 anos. A notícia me murchou por dentro. Um silêncio doído preencheu meu peito. Ele me deixou entrar. A casa parecia do mesmo jeito que eu tinha deixado há muitos anos atrás. Os móveis, as coisas. Ele improvisou algo para comermos. Durante o jantar,
Ele murmurava frases sem muito contexto, frases soltas. Você não deveria estar aqui. Vai passar quanto tempo por aqui? Respondi que só uns dias. Ele não me olhava nos olhos. Após o jantar, ele foi para a varanda com um rádio velho, deitado no peito, na rede, escutando um chiado de alguma rádio mal sintonizada. Fui dar uma volta pela casa antes de dormir, bem na frente do quarto da minha mãe. O quarto dela ainda guardava seus vestígios. Uma vela apagada, um terço com as pontas partidas e um espelho coberto de um pano escuro, como se ali não fosse lugar de reflexo. Debaixo do assoalho eu encontrei uma sacolinha escondida com um caderno, algumas orações tortas, um punhal enferrujado, galhos secos amarrados em uma linha vermelha. Fechei tudo aquilo. Não era meu, não deveria estar mexendo no que era da minha mãe. Naquela noite, a insônia veio como velha visita. Eu não conseguia pregar os olhos. E então, enquanto estava deitado, eu ouvi passos no terreiro. Me levantei, fui espiar pela fresta da porta. Ao fundo, meu pai caminhava na direção da serra. Estranho, sem lanterna, sem destino, como se já soubesse para onde ir, como se fosse parte da noite. Eu esperei que ele se afastasse, depois eu fui atrás. A trilha era escura, mas o luar estava forte. Eu fiquei acompanhando ele de longe. Por um instante acabei perdendo ele de vista. A serra parecia conter a respiração. O silêncio era absoluto, nenhum som. Nada além dos meus passos e do meu coração. Foi quando eu ouvi um estalo estranho, como se fosse um rangido molhado de carne sendo puxada para fora dos ossos. Um uivo que parecia mais um choro. Um apelo de agonia. Logo após eu escuto um som de galhos, de mata quebrando. Como se alguma coisa começasse a correr em minha direção. Eu não esperei para ver. É claro, eu corri em direção a um casebre na descida da serra que as pessoas usavam quando ia caçar. Estava abandonado há muito tempo. Entrei, tranquei a porta. Não dava para enxergar muito bem. Eu olhava entre as frestas da porta velha quebrada. Algo, eu não sei dizer o que, se aproximou. A princípio, uma forma começou a se aproximar daquele velho casebre. Pelo que me lembro, era grande, mas parecia baixa, ou talvez alta, dobrada entre si. Andava estranho, como quem esqueceu de ser bicho ou de ser homem. Um silêncio em volta que doía no ouvido. Os olhos, me lembro daqueles olhos, 2 pontos vermelhos, sem reflexo, sem lógica, brilhavam dentro como brasa viva. A coisa virou a cabeça na direção de onde eu estava. Ela não avançou, ela só olhou. Ou acho que ela olhava. Pisquei por um instante e perdi ela de vista. Ela se foi. E enquanto eu escutei algo se distanciando, nos matos quebrando mais em cima, eu corri em direção à minha casa. A alma parecia que ia saltar do corpo. Eu corria e não olhava para trás. Na entrada do quarto da minha mãe, o pano do espelho havia caído. E no fundo dele, por um instante só, eu pensei ter visto 2 luzes vermelhas, pequenas, que piscaram
Subitamente olhei para trás, mas eu não enxerguei nada. Não sei dizer quanto tempo eu levei rezando até conseguir desabar no sono. No dia seguinte, meu pai estava no alpendre, silencioso, os braços meio arranhados, uma cara meio cansada, como se não tivesse dormido bem. Eu olhei para ele e disse: "Eu vou embora hoje." Ele não respondeu, só assentiu com a cabeça. Não visitei o túmulo da minha mãe, nem fui na bodega, não falei com os vizinhos, não olhei para trás. Desde então nunca mais voltei para aquele lugar, nem para buscar o que ficou naquela casa. Porque, no fundo, eu sei, ou eu desconfio que aquilo ainda tá lá, na beira da trilha, na droba do mato, na sombra da serra, esperando eu voltar. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte, se tiver coragem.